Olá, queridos amigos, alunos do primeiro período do curso de Direito da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 4 de junho, quinta-feira, dia da nossa aula de Humanidades. Aqui é o professor Emerson Cunha. Nós estamos, dentro da nossa disciplina Humanidades, estudando um pouco o pensamento de alguns filósofos a respeito da justiça e do direito. E nesse momento do nosso curso, estamos investigando a reflexão de pensadores da Idade Moderna. Já fizemos isso com filósofos da Antiguidade, com pensadores da Idade Média, e estamos agora, então, na Idade Moderna. O pensador ao qual hoje nós nos dirigimos, ou cujo pensamento nós hoje passamos a conhecer um pouco mais, sobretudo naquilo que ele se refere ao direito, à justiça, que são conceitos que nos interessam muito no curso de Direito, hoje é Thomas Hobbes, um filósofo inglês da Idade Moderna que tem um pensamento interessante acerca do Estado e também acerca do direito e da justiça. Vamos então conhecer um pouco o pensamento de Thomas Hobbes. Como costume, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, onde trago alguns slides contendo as informações que vamos conversar. Aí está, então, meus amigos, Filosofia do Direito na Modernidade. Thomas Hobbes é o nome do filósofo que nós hoje investigamos. Thomas Hobbes negava ao homem a condição de animal social, bastante diferente de Aristóteles, não é? Que está lá na antiguidade. Aristóteles, conforme já estudamos, afirmava que o ser humano era um animal político, era um animal que, por natureza, queria ou precisava viver na polis, na sociedade, tinha tendência para a vida social e isso estava na sua natureza. Thomas Hobbes está, nesse sentido, num pensamento, num lugar bastante oposto a Aristóteles. Para Hobbes, o homem não é um animal social. Para Hobbes, o homem não tem tendência natural para viver em sociedade. Não tem. Isso por quê? Porque o homem, em seu estado de natureza, ou seja, o ser humano em seu estado natural, o ser humano nas condições naturais de sua existência, tem uma tendência a viver em constante conflito com o seu semelhante. Em constante conflito. Essa tendência natural para o conflito, essa tendência natural para a guerra, é o que Hobbes chamou de estado de natureza, ou seja, está na naturalidade do ser humano. Nesse estado natural, os homens teriam vivido em constante medo diante das ameaças de guerra. O estado de natureza, meus amigos, é bom que esclareçamos, é aquele período da história da humanidade antes da fundação da sociedade, antes da organização cultural do ser humano, antes da criação do Estado, né, da sociedade, da vida em coletividade, da organização da vida social. Isso é o que Hobbes chama de estado de natureza. Então, é assim um período da vida humana, da história humana, um tempo da história da humanidade, uma fase, melhor dizer assim, uma fase da história da humanidade, a fase anterior
a organização cultural, a fase anterior à organização da vida social. É o estado de natureza. Nessa fase, então, o ser humano vivia em constante medo, conforme dissemos, diante das ameaças de guerra. O ser humano vivia em conflito e não tinha limites, segundo o pensamento hobbesiano, não tinha limites para a ação humana. Uma vez que o ser humano está em constante medo diante das ameaças de guerra, uma vez que existe conflitos naturais entre os seres humanos, não existe também nessa fase da história humana limites para a ação, para a atuação do indivíduo. Hobbes retratou o homem como ser naturalmente egoísta e agressivo. Então, vejam, naturalmente egoísta e agressivo. Esse é o estado de natureza do ser humano. Um estado de egoísmo, um estado de agressividade, um estado onde é cada um por si. Cada um por si. E para sobreviver, se pode, inclusive, eliminar o outro. Daí a famosa frase atribuída a Hobbes de que o homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem. Então, sendo o homem um ser naturalmente egoísta, naturalmente agressivo, ele está devotado apenas aos seus interesses. Ele se preocupa apenas com os seus próprios interesses, sobretudo no estado de natureza, que, conforme dissemos, é a fase da história humana que está anterior à formação da sociedade. Pois bem, nesse estado de natureza, o ser humano egoísta, agressivo, está ou é preocupado apenas com os seus próprios interesses e não tem sensibilidade nenhuma com o que passa com o seu semelhante. Não tem sensibilidade nenhuma com a sorte dos seus semelhantes. É cada um por si. Cada um por si. A criação do Estado é que teria reprimido essa tendência egoísta e agressiva do ser humano. Isso segundo o pensamento de Thomas Hobbes. Ao ser inventado o Estado, quando os seres humanos fazem um pacto, um acordo de sociabilidade, que nós chamamos de contrato social, Thomas Hobbes é um filósofo conhecido como contratualista, por causa dessa ideia de que os seres humanos fizeram um contrato, um acordo social para organizar a vida em coletividade, daí teria surgido o Estado, e o Estado, ou a sociedade, é que reprime no ser humano a sua tendência de ser egoísta. O Estado, ou a vida em sociedade, é o que reprime no ser humano a sua tendência de ser o lobo do próprio homem, conforme havia dito, né? Atribui-se a Hobbes essa frase de que o homem é lobo do próprio homem. E para reprimir essa tendência agressiva, evitando a guerra total entre os seres humanos, surge o Estado, inventa-se a sociedade. A fim de superar as adversidades do estado de natureza, então já esclarecemos antes o que é estado de natureza, não é? Que é a condição natural em que os seres humanos vivem antes da fundação da sociedade, da criação do Estado. Pois bem, a fim de superar as adversidades que são próprias da vida humana nesse estado natural, os homens teriam então celebrado o contrato social, que também já começamos a mencionar anteriormente. Então, o contrato social seria uma forma de superar a guerra de todos contra todos, própria do estado de natureza do ser humano. Em consequência da celebração, né, do contrato social, em consequência do acordo que os indivíduos fizeram para vir em sociedade, constituíram a própria sociedade. Claro, fizeram um acordo, fizeram um contrato
e com esse contrato constituíram, inventaram a sociedade e, consequentemente, inventaram assim o Estado e o direito. O Estado e o direito, do pensamento de Thomas Hobbes, surgem do contrato social, surgem do acordo que os indivíduos fazem para organizarem a sua vida em coletividade. E para que celebram o contrato social constituindo a sociedade? Para alcançarem a paz. Porque viviam, como disse, no estado de guerra de todos contra todos. Então, para alcançarem a paz, a liberdade e o verdadeiro direito. Então, vejam, meus amigos, que o contrato social, constituindo a sociedade, é uma forma de passar do estado de natureza para um estado de cultura, digamos assim. A sair daquele estado de natureza, que é um estado onde se predomina a agressividade, onde se predomina o egoísmo, onde se predomina a guerra de todos contra todos, para poderem viver de um modo mais pacífico, mais livre, e para terem regras que organizam a vida em grupo, não é? A vida em coletividade, que tais regras seriam o direito. Para que esses alvos fossem atingidos, quais alvos? A paz, a liberdade e o direito. Para que se alcançasse esses objetivos, Thomas Hobbes pensava que o Estado deveria ser suficientemente forte. Vejam aqui, amigos, que essa é uma ideia muito importante no pensamento hobbesiano. O Estado tem que ser suficientemente forte. Hobbes o compara a um grande monstro, que tem o nome de Leviatã, segundo escritos bíblicos. O nome Leviatã é extraído de escritos bíblicos. Lá ele é um monstro grande, forte, poderoso. Então, Hobbes busca lá no escrito bíblico essa figura do Leviatã e com ela ele vai representar o Estado, para dizer que o Estado é como o Leviatã, ou seja, o Estado é forte, ou tem que ser forte, poderoso, para organizar a vida em sociedade, para manter a ordem, para manter a paz. A obra na qual Thomas Hobbes expõe esse pensamento, trata dessas ideias, é chamada exatamente de Leviatã, para quem quiser conhecer. A sua doutrina política, observem, é um refinado absolutismo. A doutrina política de Thomas Hobbes é um refinado absolutismo. Já percebemos indícios de absolutismo, não é, aí no pensamento hobbesiano, quando começamos a conhecer a figura do seu Estado, associada ao Leviatã, que é um monstro, como diz, forte, poderoso. Essa ideia de que o Estado tem que ser suficientemente forte para manter a ordem, a paz, a liberdade, o direito, vai acabar desencadeando em absolutismo, conforme estamos dizendo. O Estado, ente poderoso que era, conforme já dissemos antes, né? Poderoso, forte, ele se relacionaria com os particulares, com cada indivíduo, digamos assim, com cada indivíduo, apenas como titular de direitos. Olhem de novo a ideia do absolutismo aparecendo aí. O absolutismo estatal aparecendo aí. O Estado é sujeito de direitos apenas, de poucos deveres ou de nenhuma obrigação, mas de direitos apenas. O pacto social, o acordo firmado entre os homens, né, o acordo firmado entre os indivíduos, ele existiria apenas entre cada um e cada um, entre cada indivíduo, apenas, e não entre o soberano e cada um dos outros indivíduos, cada um dos outros súditos. Não. O acordo, o pacto, o cumprimento de deveres, o cumprimento das ordens, é algo que existe apenas entre cada um e cada um, apenas entre cada indivíduo. Não existe pacto ou não existe acordo entre um indivíduo e o soberano.
o governante. Não existe pacto entre um súdito e aquele que está no poder, na condução do Estado, que é um ente forte e poderoso. Por quê? Porque quem é instituído soberano, quem ocupa o lugar de governante, de condutor do Estado, esse não faz qualquer pacto com seus súditos. Não faz. Quem está lá no alto do poder, conduzindo o Estado, isso segundo o pensamento de Thomas Hobbes, quem está conduzindo o Estado, né, quem conduz esse ente poderoso, forte, esse Leviatã, ele não faz pacto nenhum, ele não faz acordo nenhum com os seus súditos, com os indivíduos, não faz. Por quê? Porque ou teria que celebrá-lo, né, ou teria que fazer esse acordo com toda a multidão, ou teria de celebrar diversos pactos, diversos acordos, um com cada um deles. Então, se percebe na obra de Hobbes que o soberano, o que ocupa o lugar do governo, né, de governante, do poder, esse não faz pacto. Por isso dissemos antes que ele é sujeito apenas de direitos, não de deveres. A celebração do pacto implicaria o acatamento pelos súditos de todos os atos do soberano. Ou seja, no acordo, no contrato social que os indivíduos fazem entre si, está previsto que cada indivíduo, que cada súdito tem que acatar os atos do soberano. Cada súdito tem que acatar as decisões, as ordens do soberano, porque cabe a ele, né, ao soberano, ao governante, cabe àquele que está no poder organizar a vida em sociedade. Cabe àquele que está no poder manter a ordem, manter a paz. Então, tudo que ele fala, tudo que ele dita, as ordens que dele são emanadas, precisam ser acatadas por todos os indivíduos, por todos os súditos. Esse é o pensamento de Thomas Hobbes, para se manter a ordem, para se sair daquele estado de natureza marcado pela agressividade, pelo egoísmo humano. Por que cada súdito tem que acatar as ordens do soberano? Porque, por instituição, cada súdito é o autor de tudo quanto o seu soberano fizer. Ou seja, o soberano está posto lá no poder, na posição de governante, pelos súditos. Os súditos, os indivíduos, quando celebraram o contrato social, quando celebraram um acordo entre si, elegeram um soberano, colocaram alguém lá na posição de governo, né, de poder. Então, entende-se que cada súdito é, por instituição, o autor daquilo que o seu soberano fizer. Então, tem que acatar. Vejam que é uma teoria absolutista, né? O soberano tem todos os poderes, o soberano pode tudo, tem todos os direitos, é bastante absolutista, pensamento hobbesiano. Todo súdito seria autor de todos os atos e decisões do soberano, conforme acabamos de dizer, né? Se o soberano está posto no topo do poder ou na condição de quem governa, está posto lá pelos súditos, o súdito é o autor daquilo que o soberano fizer. O súdito é o autor das decisões que o soberano tomar. Não pode, então, insurgir-se contra as iniciativas dele. Aqui está, de novo, a ideia do absolutismo, ou seja, o súdito tem que aceitar passivamente tudo que o soberano propõe, ou melhor, tudo que o soberano manda, ordena, porque ele está posto lá por instituição do contrato social. Não tem que questionar, não tem que ser contra, não tem que insurgir-se contra as iniciativas do soberano. Tem apenas que aceitar. É uma ideia absolutista, repetimos. O filósofo inglês, Thomas Hobbes, distinguiu dois tipos de leis, digamos assim. A lei civil e a lei de natureza. Lei civil e lei de natureza.
Lei civil é aquela que emana do Estado. Lei civil é aquela que o Estado legisla, né? A lei civil é aquela que o Estado inventa, que o Estado cria para colocar ordem, pelo menos teoricamente, não é? Pelo menos a princípio, para colocar ordem na coletividade. Essa é a lei civil, originada do Estado, e ela não pode ser contrária à razão. A lei civil emanada do Estado, originada do Estado, não pode ser contrária à reta razão, ao reto pensamento. Porque a razão é entendida, no pensamento de Hobbes, como a luz que levou o soberano a elaborar a lei. Então, Thomas Hobbes entende assim, que quando um soberano elabora uma lei, legisla, ele está iluminado pela razão. Então, qualquer lei criada pelo Estado, legislada, e qualquer lei inventada pelo soberano, tem a razão como luz, busca iluminação no reto pensamento. Essa é a lei civil, no pensamento de Thomas Hobbes. E, por fim, a lei de natureza, que, na verdade, ou que no fundo, não é mesmo uma lei, mas são virtudes. Leis de natureza, digamos assim, no pensamento hobbesiano, são virtudes morais. Virtudes morais, como equidade, justiça, gratidão, são exemplos de leis de natureza. A equidade, a justiça, a gratidão, outras virtudes morais que dependem dessas, são chamadas de leis de natureza. Elas são chamadas assim porque elas estão na condição natural do ser humano. Como disse, elas não são propriamente leis, no sentido mais positivo, né, da lei, que foi pactuada, que foi acordada, no sentido positivo da lei, que foi estabelecida. Não, é uma qualidade humana, ou são qualidades morais que predispõem os homens para a paz e a obediência. Qualidades morais que já predispõem os homens para a vida em harmonia, são chamadas leis de natureza, distintas das leis civis que são emanadas do Estado, que são originadas pelo Estado. É isso, meus caros amigos e amigas do curso de Direito, um pouco do pensamento de Thomas Hobbes, esse filósofo do início da Idade Moderna, e o que ele pensa a respeito da instituição do Estado, da sociedade, do contrato social, para tirar o ser humano do seu estado de natureza, ou para fazer o ser humano sair, né, do seu estado natural e viver no estado de cultura, que seria também a sociedade. É esse um pouco do pensamento. Lembrando que Thomas Hobbes faz parte da escola clássica do direito natural, iniciada com Hugo Grotius, que estudamos semana passada. Então, Thomas Hobbes está inserido aí, nessa escola de pensamento, escola clássica do direito natural, junto ainda com Jean-Jacques Rousseau, que é o pensador cuja reflexão vamos estudar na próxima semana. Oriento a todos a lerem o texto que está postado na plataforma da nossa faculdade. É um texto relacionado a Thomas Hobbes, é o seu pensamento em relação ao direito e à justiça. Oriento, então, a lerem o texto com atenção, com calma, buscando aprender as principais ideias ali contidas, e depois façam a atividade de fixação, né, da ideia, de fixação do conteúdo, que também está proposto e postado, melhor dizendo, lá na plataforma da nossa faculdade. Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula para conhecermos um pouco do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Até mais.